queria agradecer muito a honra do convite. Eu não sou a pessoa mais nova aqui, nem a segunda mais nova, mas tudo bem, faz parte. O envelhecimento da população é uma realidade. E eu queria responder ao professor Amato, por que saúde é, sim, um bom tema para esse seminário? Primeiro, porque cada um tem a sua. E isso, para nós, é uma preocupação. A gente não lembra da saúde quando a gente está bem, a gente lembra quando a gente está doente. A segunda coisa é que, hoje em dia, em tempos de Donald, foi na área da saúde que Donald teve a sua maior derrota até o momento, desde que ele se colocou candidato. Então, é um assunto candente em todos os países que tem por aí. Então, na verdade, cada uma das frases que o professor Amato falou me deixou com vontade de falar horas a fio. Mas tudo bem, eu preparei minha apresentação, o que é um jeito bom de não corrermos o risco disso acontecer. De qualquer jeito, eu fiz questão de colocar um disclaimer, porque eu realmente só sou uma pessoa que atua na área da saúde faz tempo e fala bastante a respeito. Agora, eu tenho 2 slides da ANAP, com os quais eu queria dar início à apresentação, dizendo que a maior parte das despesas em saúde no Brasil, infelizmente, são no setor privado. Nós somos, junto com os Estados Unidos, um dos 2 únicos países do mundo que tem a duvidosa honra de gastar mais no privado do que no público. Se a gente olhar o que se gasta com saúde no Brasil, fazendo a conta que o falecido professor Adib Jatene fazia, dá menos de $1 por habitante por ano. $1 por habitante por ano, aqui no café da Livraria Cultura, não paga um cafezinho. E no Brasil há muitos hospitais, mas esses hospitais, na verdade, significam poucos leitos, isto é um problema de eficiência, como nós vamos ver logo, e além de haver poucos leitos por habitante, e são poucos os leitos por hospital também. Quer dizer, nós estamos ali próximos do Chile, e eu não sei se é o pior, mas junto com isso, nós somos muito pouco eficientes na utilização desse recurso. Isto aqui é um dado de qual é o perfil dos hospitais do Brasil. Eu coloquei esse dado de 2016, porque daqui a 2, não sei como isso chama, slide, qualquer coisa. Daqui a 2 coisas vai aparecer um outro, que é um dado da sexta-feira passada, mas é um dado não corrigido. Esse é um dado corrigido porque olharam no CNES, no DataSUS, que é a nossa grande fonte de dados. E aí, aqui são 5.690 hospitais com leitos funcionantes. O outro número, que é 6.100 e algo, hospitais que estão no CNES. Então, tem discrepância. Mas o que eu queria mostrar? Primeiro, tem gente que fica nervosa porque os grandes defensores do SUS, porque a assistência do Brasil vai se tornar privada. Não, ela sempre foi privada, desde as Santas Casas. As Santas Casas nunca foram serviços públicos, elas são serviços privados. Elas podem não ser estatais, mas elas são públicas. Elas são privadas, desculpa. Então, 61% dos hospitais são privados, 39% deles são públicos. Uma coisa interessante é que os hospitais públicos são aqueles que estão crescendo em número, mas isso é outro problema. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a quantidade de hospitais de pequeno porte que nós temos. Pequeno porte significa abaixo de 50 leitos. Senhoras e senhores, um hospital de 50 leitos, além de ser um sorvedouro infinito de recursos, além de não conseguir fazer lote econômico com nada, é muito difícil ter qualidade, exceto que seja um serviço muito especializado. Porque é óbvio, se você faz
mais daquele procedimento, a probabilidade de você fazer melhor aumenta. Se você faz uma cirurgia uma vez por mês, você dificilmente será tão bom quanto se você fizer 3 vezes por dia o mesmo procedimento, porque aí você aprende tudo. Venha mais para cá, tá bom. Isto aqui mostra um pouco como é que se dá essa distribuição pelo Brasil, né? Então, vocês podem verificar que, por exemplo, aonde que tem mesmo bastante hospital privado no Brasil? No nosso querido estado de São Paulo. O que acontece no Amazonas, no Acre, em Roraima, em Rondônia? Tem mais hospital público. Por quê? Porque quem investe não quer investir nos lugares onde há menos poder aquisitivo. Então, este já é, mais uma vez, um problema. Porque, na verdade, às vezes se constrói hospitais, se abre leitos e não se tem a infraestrutura para colocar esses leitos em funcionamento, e aí pior, em funcionamento com qualidade. Como eu vinha falar para uma população Vanzolini, eu resolvi fazer um bonito... Eu não, né? O Marcelo Pedroso, que é professor da FEA, e que ele é engenheiro e tem um doutorado na Faculdade de Medicina. Mas isso aqui é uma cadeia, na verdade, de valor, onde ele mostra como é que isto ocorre na área da saúde, né? Então, por exemplo, a primeira coisa do modelo está no desenvolvimento de conhecimento. O desenvolvimento de conhecimento é onde entram a Poli, a GV, escolas médicas, laboratórios farmacêuticos, etc., que desenvolvem pesquisa básica, pesquisa aplicada e, eventualmente, ensino. A partir daí, se passa a ter... Eu vou ver se eu acerto ler. Olha, está vendo como eu sou apta a usar tecnologia? Aqui tem o fornecimento de produtos e tecnologias, então, né? Farmacêuticos sintéticos, biotecnologia, equipamentos, órteses e próteses. Não vou me dar o trabalho de discutir este assunto que é tão candente hoje em dia, materiais médicos hospitalares e tecnologia de informação. Hoje em dia, sem tecnologia de informação, para não discutir que as pessoas hoje em dia se dividem em cabeça, tronco, membros e iPhone ou tablet, né? Mas se não fosse isso, metade das coisas que nós fazemos não poderiam acontecer. Hoje em dia dá para conversar muito bem por celular, vendo a pessoa em outro continente, desde que você acerte o fuso horário, que também não é uma coisa óbvia, e desde que você tenha internet. Aí nós temos os serviços de saúde, e aí eu volto ao que eu tinha colocado. Quer dizer, nós trabalhamos com muita frequência aqui na região diagnóstico, tratamento, reabilitação. Ainda bem, faz 10 anos as pessoas riam quando eu dizia sem reabilitação não há solução. Hoje em dia já acreditam. Mas, lamento, promoção de saúde, proteção de saúde, prevenção de doença e monitoramento e gestão de doenças são tão importantes quanto. Quer dizer, eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas vigilância sanitária, que não quer dizer, é uma coisa do SUS que todo brasileiro usa, mesmo quem vai ser atendido nos polos de excelência do país, quem zela pela nossa qualidade de vida é a Anvisa. Desculpa, é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, antes que eu fale bobagem. Aí tem isto aqui, isto aqui não é financiamento, isto aqui é intermediação financeira. O SUS faz isso, as operadoras de saúde fazem isso, e as empresas e os indivíduos também. Quem financia a saúde, na verdade, sou sempre eu. Quer dizer, eu não tenho delírio de autorreferência, mas quem paga imposto sou eu, e quem compra as coisas que revertem lucro para também sou eu. Então, sou sempre eu, e nós, né, somos todos solidários no desperdício aqui. E aí, o consumo
na verdade, o consumo acontece primeiro e mais, principalmente no âmbito do SUS, por indivíduos saudáveis, pacientes e empresas. Acho que é importantíssimo lembrar que as campanhas que há hoje em dia na mídia, por exemplo, de prevenção à obesidade infantil, prevenção da obesidade infantil, ou controle, né, porque de vez em quando a criancinha já está gordinha, estão aqui, né, querem transformar os indivíduos em mais saudáveis ou querem evitar que eles fiquem doentinhos. Então, na verdade, nós podemos discutir isso, né? Aqui anda muito dinheiro, boa parte daqueles recursos está aqui, e os serviços de apoio complementares estão aqui, tanto no setor público quanto no setor privado. Quer dizer, aqui tem margem para fazer o bem, para fazer o mal, para corromper, para ser corrupto, para qualquer coisa. É um reflexo do mundo. E ainda tem a regulação, sendo que a regulação ela existe não só no Brasil, né? Eu coloquei o FDA e o EMEA também, mas a ideia básica é para dar acesso, quer dizer, não existe sistema de saúde sem regulação. Quando a gente discute qualidade e segurança em saúde, a premissa é que tem que ser melhor e mais seguro dentro do serviço de saúde do que fora. Desde que você precise ir para o serviço de saúde, claro. Há serviços de saúde onde o risco chega a ser um absurdo. Desde, por exemplo, de vez em quando a imprensa nos brinda com uma pérola tipo a vovó foi visitar o netinho que nasceu, aí ela não leu aquela placa do verifique se o elevador está aí antes de entrar no elevador, aí ela entra, o elevador não está e ela falece. E isto é um problema de saúde, é um problema de segurança. O IOM, o Institute of Medicine americano, ele usa essas 3 palavrinhas que estão na ordem das coisas quando se fala em segurança. Quer dizer, você pode usar as coisas de maneira errada, pode usar de mais e pode usar de menos. Ontem eu estive num evento com alguns colegas que aqui estão, que transformaram esses 3 em 4. Fraude, erro, abuso e desperdício. Achei bom, incorporei imediatamente, pedi autorização, desculpa. E aí, por isso que eu fiz esta jabuticaba aqui, porque isso aqui é uma tradução desse conceito do Institute of Medicine para a nossa realidade. E nós temos aqui um dos mantras da área de qualidade em saúde, que é o Triple Aim do Institute for Healthcare Improvement, que é o Instituto para a Melhoria da Assistência Médica, que é o Triple Aim. Eu acho que é o Triple Aim porque eles quiseram usar o mesmo triple bottom line da sustentabilidade. Mas o Triple Aim fala, basicamente, em melhorar a saúde da população, oferecer melhor assistência a um custo per capita mais baixo. Faço questão, repito isso todo dia. Isso não quer dizer que tem que fazer mais e mais barato. Tem que fazer o que precisa, com o preço que precisa. Mas o que precisa tem que tomar cuidado aqui, e ao preço que precisa também tem que tomar cuidado aqui. E depois de trabalhar com o Triple Aim, agora o Institute of Medicine trabalha com o Quadruple Aim, porque tinham esquecido que se o trabalhador da saúde ou o paciente não estiverem engajados, não estiverem convencidos de que isso é importante, nada vai acontecer. Como é que as pessoas que têm alguma doença crônica, que não sara, porque sim, vão se dedicar a serem tratados, se não for em função de estarem convencidos que eles devem se dedicar a isso. Isto aqui, eu estou orgulhosíssima para os meus colegas que já me viram apresentar isso 1.700 vezes, pelo menos. O Brasil é um país, realmente nós somos uma jabuticaba. Nós temos 3, quiçá 4 modelos diferentes de acreditação que disputam mercado aqui no Brasil. Nós temos, na versão pessimista, 5.690 hospitais. Olha quantos que já estão acreditados. 337. Isto começou em 2000.
Agora, se vocês virem, é um movimento que aumenta a passos largos. Ele foi de 1 a 337 em 17 anos, que é uma progressão que não é geométrica, nem a pau. Então, desculpem, né? Eu sou ruim de fazer... obrigada. Slide. Mas, primeiro, eu gostaria de lembrar que há 4 estados no Brasil onde há 0 hospitais acreditados. 0. Um deles é o Acre, outro deles é Roraima, outro deles é Rondônia e o outro é Tocantins, que se eu achar, pronto, já achei. E aí, o número de hospitais, segundo o CNES, sexta-feira passada era 6.129, um ano atrás era 6.160 e alguma coisa, então diminuiu 40, segundo o CNES, né, a nossa querida fonte. Mas é importante perceber o seguinte, São Paulo, quer dizer, se a gente olhar para o número de hospitais acreditados, a gente vê que eles são bastante poucos, né? Então, por exemplo, 14% só dos hospitais de São Paulo são acreditados. Se a gente olhar para este aqui, a gente verá que, de todos os hospitais acreditados no país, 43 estão em São Paulo. Quer dizer, não dá para a gente falar que a assistência é equivalente em todos os lugares. Eu não estou dizendo que acreditado é bom e não acreditado é ruim. Eu não estou dizendo que acreditar por esta ou por aquela acreditadora, certificar por essa ou aquela certificadora é bom ou é ruim. Eu estou querendo dizer que há uma diferença muito grande estado a estado. Mais divertido ainda, no Brasil também existe a acreditação de operadoras de saúde. Operadoras de saúde são os famigerados planos de saúde. Então, tem 5 acreditadoras de planos de saúde. Senhoras e senhores, há no Brasil, aqui também está diminuindo, né? Mas há no Brasil, hoje em dia, 900 planos de saúde. Em setembro, havia 13 desses 900 acreditados. Olha que coisa divertida. E desses, atenção, é N-2, eu vou repetir, N, quer dizer, 11 são Unimedes. Isso quer dizer que a Unimed é o máximo? Não, quer dizer que a Unimed quer ser acreditada. Assim como se a gente olhar os hospitais, a rede de hospitais mais acreditada no Brasil é a rede Amil. E aí tem uma outra questão. Os hospitais públicos, eu vou contar isso baixinho, nenhum hospital público de administração direta é acreditado. Existem autarquias, organizações sociais, parcerias público-privadas. Os hospitais públicos acreditados não são os de administração direta. Isso aqui acho que não vai entrar, então eu vou pular. Mas é só para dizer que o Brasil está em último lugar desse ranking da Bloomberg. E aí eu quero mostrar para os senhores alguns exemplos de desperdício e falta de eficiência facilmente corrigíveis, mas que ainda são assim. São algumas pesquisas que nós vimos produzindo, assim, né? Perde a palavra, produzindo no GV Saúde. Então, por exemplo, existe uma tecnologia, senhoras e senhores, que é velha como andar para frente, que é gerenciar leitos. Teoricamente, o recurso crítico de um hospital é o leito, que é onde a pessoa fica deitada. O que significa gerenciar leito? Significa deixar o leito o mais rápido possível, em condição de, assim que ele é desocupado, ser ocupado por outrem. Existem algumas consultorias que conseguem reduzir absurdamente esse número, mas nós estamos muito longe disso. Então, 5 hospitais privados, esse estudo foi feito em São Paulo, no ano passado,
E o processo de desocupação do leito não começa na internação, ele começa quando alguém resolve lembrar que o paciente vai ter alta amanhã. Então, nada está preparado, com muita frequência a pessoa está fora. Não existe sistema de informação para permitir que as pessoas saibam o que está acontecendo. Os leitos têm donos, e se os leitos têm donos, eu só vou poder internar lá se o dono deixar. Uma pessoa não conversa com o outro, mas assim, se a gente quiser ser muito otimista, senhoras e senhores, olha que oportunidade de melhoria nós temos aqui para aumentar a eficiência. Como eu estou ficando mais velha diariamente, tem uma outra dissertação de mestrado que foi feita em cima de uma carência do nosso sistema de saúde. Nós não temos hospitais de crônicos. Quer dizer, você tem pessoas usando leitos de agudos, como do HC, do Einstein, do Sírio, da Beneficência Portuguesa, sem a menor necessidade. Então, temos poucos desses hospitais. Os poucos que temos, consegue-se dar alta para o paciente depois de 6 meses, e aí ele não foi embora. Então, foi feito um estudo de por que eles não foram embora. Porque a família não tinha como levar, porque o hospital não tinha como mandar embora, porque não tinha para onde mandar para a pessoa ser assistida. O paciente não queria ir para casa e a família não queria o paciente em casa. E a casa não estava preparada para isso. Uma vez descoberto isso, o hospital investiu numa coisa muito sofisticada, comprou carro. Comprando o carro, foi possível ocupar leitos desse hospital e desocupar leitos de terapia intensiva do hospital de agudos que mandava para lá. Quer dizer, isso significa, sob o ponto de vista de sistema de saúde, uma barbaridade. Porque tem gente que não vai para terapia intensiva porque o outro não saiu. Desculpa, é porque eu sou paulistana, então eu posso falar, que absurdo. Em 2015, um outro trabalho foi feito aplicando os critérios do PNQ em 7 hospitais acreditados. Em tese, os hospitais acreditados acreditam piamente que gestão é importante, que precisa fazer planejamento estratégico, etc. Aonde que eles foram mal na aplicação dos critérios do PNQ? Relação com a sociedade ou preocupação com a sustentabilidade. O que eles foram bem? Planejamento estratégico. Foi feita uma pesquisa também em 2015 com CEOs de 27 hospitais pertencentes filiados à ANAP. Senhoras e senhores, vê se pode. O top concern, ou a maior preocupação, era resultados financeiros. O foco no paciente estava aqui. A valorização dos trabalhadores estava aqui. A governança estava aqui. E a satisfação do paciente estava aqui. E o relacionamento com o corpo clínico também estava aqui. E ainda querem melhorar a eficiência. Olhando para as operadoras de saúde, assim, estar localizado no Sudeste dá melhor resultado financeiro em última instância. Por isso que só tem operadora de saúde, ou praticamente só tem no Sudeste. Esta equação, isso aqui foi um trabalho que a gente fez em 2004. Quando a gente começou a estudar a gestão de operações. Então, esta pessoa aqui partiu desta interessante equação, mostrando que uma boa gestão de operações vezes trabalhadores satisfeitos transformaria os hospitais em mais competitivos e os usuários mais satisfeitos. Não foi possível provar esta simples equação. Isso deixa qualquer um triste, né? Fizemos entre 2014 e 2015 uma pesquisa sobre qualidade e segurança no estado de São Paulo, 228 hospitais. Dos 800 e pouco. Quer dizer, quem quis respondeu. Não foi feita uma amostragem, azar é nosso. Mas a gente sabe que o viés de resposta, quem respondeu é quem achava que estava bem, né?
Então, 83 deles tinham alguma iniciativa da qualidade, 51% tinha alguma comissão de qualidade e 62% segurança do paciente. Desde 2013, é obrigatório, por lei, no Brasil, ter comissão de núcleo de segurança do paciente. 66%, isso é viés, dos hospitais eram acreditados ou certificados, e 72% olhavam para indicadores. O que é pior? A infecção hospitalar, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, é obrigatória no país desde que morreu Tancredo Neves, mais ou menos. Tem gente nesta sala que nunca nem ouviu falar que houve um presidente do Brasil chamado Tancredo Neves que morreu de infecção hospitalar. Então, desde essa época, isso é obrigatório. Dos 228 que responderam, que, portanto, estavam bem na cena, só 225 tinham comissão de controle de infecção hospitalar. Não tem muito o que discutir, né? Cancelamento de cirurgia é uma coisa mais recente, mas, mesmo assim, todo mundo diria que a culpa é do médico, etc. Então, está aqui embaixo. O maior número de problemas é porque o paciente faltou ou o paciente não tinha como ir. Senhoras e senhores, o paciente faltou é porque ninguém foi lembrar o paciente. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais celular per capita. Como assim não avisou o paciente que era para ver? Como assim não garantiu que ele fosse? Se ele não foi ser operado, outra pessoa que devia ter sido operada naquela hora não foi porque ficou na fila. Isso chama capacidade ociosa com problemas. Aqui nós estudamos, em 2013, falando em eficiência, se Deus quiser, esse paper vai ser publicado agora em 2017. É uma coisa rápida, fast track é o nome. Mas, enfim, nós estudamos hospitais de médio porte de acordo com o seu uso de práticas gerenciais. Para usar uma expressão americana, nós não estamos falando de rocket science, nós estamos falando assim, controla fluxo de caixa, tem inventário, sabe quem trabalha lá? Então, de novo, de 0 a 5, a média teve em torno de 3. No estado que é a locomotiva da nação. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que nós temos esse problema. Nós temos que aumentar a qualidade e eficiência. Eu estou me colocando à disposição dos senhores para continuar discutindo. Tudo o que eu falei está no site do GV Saúde. Eu desejo boa sorte para nós e parabéns à Fundação Vanzolini pelos seus 50 anos. Obrigada.